Paz Senhor, galera! E aí, como vocês estão? Tudo bem? Por aqui morrendo de saudade de vocês, mas vamos lá para mais uma aula, né? Primeiro eu queria falar para você, compartilha essa aula, hein? Compartilha lá com os adolescentes, compartilha com os meus amigos adolescentes, para que eles venham aqui assistir, compartilha lá no grupo do Dínamos, para todo mundo vir aqui assistir a aula, né? Quem não tá vindo, se você perceber que o seu colega lá da igreja não tá aqui na aula, manda a aula lá para ele, tá bom? E bora lá. Bom, hoje a nossa aula ela vai vir com o tema o desafio do modismo, né? Vamos falar um pouquinho aí das modinhas que surgem, né? E no mundo dos adolescentes, no mundo teen de modo geral, isso vem muito forte. Qual que é o objetivo da nossa lição? É a gente saber, a gente entender que o cristão, né? A aparência do cristão, ela deve ser coerente com a sua fé. Né? Então, a forma como nós nos vestimos deve ser coerente com aquilo que nós cremos. Nós sabemos que Jesus, ele nos transforma por completo. Né? Quando nós aceitamos, quando nós confessamos Jesus como nosso Salvador, ele transforma toda a nossa vida. Nossa forma de pensar, nossa forma de agir. E isso não vai ser diferente na nossa forma de nos vestirmos, de nos apresentarmos para as pessoas. Né? Vamos para o texto base, então? Abre a sua Bíblia aí, vamos lá, adolescente, estuda comigo. Pega a sua Bíblia, vamos abrir lá em 1 Coríntios, no capítulo 10, o verso 23 e 24, e depois a gente vai ler o 31 e 32, tá bom? Então vamos lá, 1 Coríntios 10, primeiro verso 23 e 24. Vou ler aqui pra vocês. Ó. Tudo é permitido, mas nem tudo convém. Tudo é permitido, mas nem tudo edifica. Ninguém deve buscar o seu próprio bem, mas sim o dos outros. Olha como é interessante esse texto, né? Aqui já deixa claro que tudo tem aí no mundo, né? Mas nem tudo me convém fazer, né? Por vezes a gente fala assim, a gente não encontra na Bíblia todos os termos para todas as coisas, mas a gente encontra na Bíblia todos os princípios para todas as coisas, né? Então a gente vai encontrar também os princípios na maneira de nos vestirmos, na maneira de nos apresentarmos para as pessoas. A Bíblia vai falar da questão da vaidade extrema, né? A Bíblia vai falar da questão do escândalo, de causar escândalo no irmão. A Bíblia também vai falar da questão de levar o irmão ao pecado. Então, quando a gente se veste, meninas, de maneira extremamente sensual, né? O que nós estamos fazendo? Levando o outro a pecar, levando o outro a olhar, né? Os meninos também. Então, assim, nós precisamos pensar nisso. Tudo me é permitido, mas nem tudo me convém fazer. Depois, lá no verso 31 e 32, vai falar assim: assim, quer vocês comam, bebam ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Não se tornem motivo de tropeço, nem para judeus, nem para gregos, nem para a igreja de Deus. Olha que interessante, né? Tudo que nós fazemos, tudo que nós somos, é para a glória de Deus. Independente se você está comendo, se você está bebendo, quando você estiver comprando, quando você estiver comprando sua roupa, seu sapato, tudo que você faz é para a glória de Deus. Então a gente também tem que pensar, se é para a glória de Deus, o que eu estou comprando realmente vai glorificar Deus? Né? Ou vai causar escândalo? Olha o que fala depois, né? Que vocês não causem escândalo à igreja de Deus. Né? Isso é muito importante, nós não podemos causar escândalo na igreja do Senhor, não é verdade? Bom, continuando então. O adolescente, ele é bombardeado o tempo todo com coisas da moda, né? Como a gente falou, a gente conversou bastante sobre isso lá na aula sobre consumismo, né? As mídias sociais, elas bombardeiam vocês, né, com um monte de coisas
E a gente tem não só as mídias, mas os colegas de escola, né? Ah, fulano tem o iPhone tal, ciclano tem a roupa de marca tal, o tênis da marca tal, né? E aí a gente acaba o quê? Querendo ter também. Não é verdade? Mas, como a gente leu aqui, nem tudo me convém. Até porque a gente precisa pensar na condição financeira dos nossos pais, naquilo que eles podem nos dar. Não só isso. Pensar também, isso é realmente necessário para a minha vida? Né? Então, assim, vocês são bombardeados o tempo todo com modismos, com vários tipos de modismo. Tem a época da pulseirinha, tem a época do colarzinho, tem a época da camiseta tal. Então, a gente precisa sempre estar analisando qual a coerência dessas coisas. E nós também precisamos sempre estar pensando num equilíbrio. Lembra que fala lá em Gálatas, lá em Gálatas 5, a partir do verso 17, vai falar do fruto do Espírito. O que é o fruto do Espírito? Né? Primeiro vai falar dos frutos da carne, depois o fruto do Espírito. E dentro do fruto do Espírito a gente tem o domínio próprio. Então, a gente tem que pensar, né? Como a gente falou lá na aula de consumismo, no que eu vou consumir e que eu consuma com consciência, como a Bíblia nos ensina, né? A gente precisa pensar também que todos os dias nós fazemos escolhas, desde a hora que nós acordamos até a hora que nós vamos dormir, né? Nós fazemos várias escolhas, o que eu vou vestir, o que eu vou comer, né? Enfim. E nós, como seres humanos, nós somos influenciados pelas pessoas que estão ao nosso redor. Né? A sociedade nos influencia, porque nós vivemos nessa sociedade, né? Mas nós precisamos aprender a reter aquilo que é bom da sociedade e não aquilo que é ruim. Né? Se nós vemos que é algo que vai nos prejudicar ou que está prejudicando alguém, então a gente precisa parar para pensar, tá? E aí, né? Como então eu escolho o que eu vou usar, né? Como eu escolho o que eu vou vestir? E aí a revista fala, lá em um ponto da revista, fala uma coisinha bem interessante que eu vou ler aqui pra vocês. Ela fala assim, ó. A importância de terem um bom testemunho também pelo que vestir ou pelo que usar, né? O cristão não precisa andar fora da moda, desde que escolha com sabedoria o que usar. Olha que interessante. Muita gente acha que precisa, então eu tenho que ficar fora de moda, né? Não, e não é isso, né? Não é que você tem que estar fora da moda. Não, mas você precisa saber com sabedoria o que vestir. Você pode estar bem vestido, muito bem vestido, de uma forma que agrade ao Senhor, não é verdade? Antigamente, não tão antigamente assim, mas mais antigamente, né? As igrejas eram um pouco mais rígidas, né? Nós temos igrejas assim até hoje, né? Qual que era as vestes mais normais? A saia, as mulheres não costumavam cortar o cabelo antigamente. Nós temos igrejas que usam saias longas, blusas de manga comprida, e enfim. Qual que é a questão que eu quero trazer aqui para vocês? A Bíblia nos ensina a mulher não usar roupas de homem e o homem não usar roupas de mulher, tá? E ela nos ensina sobre a decência, né? O que nós precisamos aprender a respeitar nesse ponto? Como a Bíblia nos ensina, então não escandalizar o irmão, né? E também precisamos aprender a respeitar as doutrinas da nossa igreja. Então, o que a nossa igreja diz? O que a nossa igreja permite? O que o nosso pastor nos fala? Se o nosso pastor disser que não é para usar, então não é para usar. Porque nós estamos inseridos em uma igreja. Então nós estamos inseridos em uma doutrina nessa igreja. E nós devemos obedecer a essa doutrina que foi imposta a nós. Isso é obediência à autoridade. E isso a Bíblia também nos ensina, tá bom? Como eu já disse, ordem e decência, respeitar as doutrinas da igreja e avaliar. Isso aqui é muito interessante. Avaliar o que nós vamos vestir, o que nós vamos usar, como nós vamos usar isso. Nós precisamos pensar que como filhos do
Senhor Jesus Cristo, como representantes dele aqui na Terra, e nós já conversamos sobre isso também nas aulas que decorreram, nós precisamos pensar na nossa vida de santidade, no nosso processo de santidade, né? Imagina se eu visto uma mini saia para ir na igreja. Eu vou estar desrespeitando tudo isso que eu falei, ó. A decência, o levar o irmão ao pecado, né? O desrespeitar a casa de Deus. Por quê? Eu vou estar mostrando demais o meu corpo. E lembre-se, adolescente, o seu corpo é o templo do Espírito Santo. Quando nós nos apresentamos a alguém, nós estamos representando Cristo aqui na Terra, né? Então, assim, a gente tem que parar e olhar no espelho e falar: nossa, será que eu indo assim, eu estou indo representando Cristo, né? Não precisa ser extremamente cheio de regras, não é isso. É que a maneira como nós nos vestimos deve ser decente. E é nisso que a gente tem que pensar. Nos vestimos de maneira decente que agrade ao Senhor Jesus. Vamos ler o conselho de Paulo. Paulo deu um conselho para Timóteo que eu acho interessante. 1 Timóteo, abre aí comigo, ó. 1 Timóteo, capítulo 4, no versículo 12. Aqui. Ninguém despreze o fato de ser jovem, mas seja um exemplo para os fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Olha só o que Paulo está falando. Paulo fala assim: Timóteo, não despreza a sua juventude. Né? Não é porque você é jovem que você não pode fazer essas coisas. Pelo contrário, por causa da sua juventude, olha o que ele fala: seja o exemplo. Seja o exemplo na palavra, seja o exemplo no seu procedimento, no amor, seja um exemplo no estudo da palavra. Então, assim, adolescente, eu acho que esse é o tema central dessa lição. Seja o exemplo, aonde você estiver. Se você estiver com seus amigos na escola, se você for para a igreja, né, no domingo à noite, a gente gosta de se vestir bem, de se arrumar, de ir para a igreja bonito, cheiroso, todo mundo gosta, né? Mas pense sempre, você é um exemplo, assim como Paulo disse para Timóteo: Timóteo, seja o exemplo. Então, adolescente, seja o exemplo, você é um exemplo, as pessoas estão olhando, ó, isso é uma coisa que eu nunca esqueço, tem sempre alguém que admira a gente, e as pessoas que admiram a gente copiam a gente. Então, assim, pense sempre nisso, né? Em ser o exemplo para aquela pessoa que está te admirando, tá bom? E aí a revista traz um negócio bem interessante, que é: antes de decidir o que usar, e ela traz algumas dicas. Então vamos ver essas dicas. Então, antes de eu decidir o que usar, eu preciso pensar: o que eu estou usando glorifica a Deus? Então, aquilo que eu li lá em 1 Coríntios, que a gente leu no começo, né? Tudo que eu fizer, seja comer, seja beber, seja vestir, seja conversar com os meus amigos, deve ser para glorificar a Deus. Então, basta eu olhar assim, antes de sair de casa no espelho, né, e pensar: o que eu estou vestindo glorifica o meu Deus? Dá glórias ao meu Deus? Né? Ou é só pro meu corpo? Então, a gente tem que pensar isso antes de sair. 2. O que eu estou usando escandaliza os crentes? Isso é importante, porque Paulo vai nos dizer que a gente precisa auxiliar os mais fracos na fé. Então, assim, todas as vezes que eu for me vestir de alguma forma, eu preciso pensar se isso não vai causar escândalo no meu irmão também, né? Se isso não vai causar espanto no meu irmão também, porque isso também é repudiado pela Bíblia, né? Nós devemos respeitar as fraquezas dos nossos irmãos, tá bom? Então pense sempre nisso quando você for se vestir. Não se vista de maneira que eu vá causar escândalo nos meus irmãos. A gente vê vários testemunhos do pessoal falando: eu não vou em casa, né, pra fazer faxina e tal, eu uso um short. Mas se eu estiver aqui no mercado, eu troco de roupa. Porque se eu encontrar algum irmão no mercado, talvez ele se escandalize de eu estar de short. E aí também vai: qual o tamanho do meu short?
O que eu tô mostrando? Será que eu não tô mostrando demais? Então, assim, tem tudo isso. Nós não podemos escandalizar o nosso irmão, tá bom? 3. O que eu estou usando reflete santidade? Isso é importante, como eu falei. Lá em 1 Pedro vai falar, né? Sede santos como eu sou santo. Né? Então, tudo que eu visto precisa refletir santidade. Vamos lá. Jesus usaria esta roupa nos dias de hoje? Essa é uma coisa que eu sempre penso, né? Em tudo que a gente vai fazer, né? Em tudo que a gente vai falar, conversar. Será que Jesus falaria isso que eu tô falando? Será que Jesus usaria isso que eu tô usando? Né? Será que Jesus iria onde eu estou indo? Então a gente precisa sempre pensar nisso. E o que eu estou usando é adequado ao templo do Espírito Santo? Olha lá, hein? Nós não podemos nos esquecer que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Antigamente, Deus habitava no templo, lá na arca, lembra? Tinha a arca da aliança, só o sacerdote podia entrar, mas depois que Jesus Cristo veio e morreu por nós, Deus habita agora dentro de cada um de nós. O Espírito Santo de Deus habita dentro de cada um de nós. Nós somos o templo do Espírito Santo. Então, Jesus me salvou, perdoou os meus pecados, Ele transformou a minha vida, Ele transformou a minha visão. Agora eu me apresento de acordo com isso. Eu me apresento pensando, eu sou do Espírito Santo. Eu me apresento com essa visão, né? Que eu sou o templo dele e o templo dele deve ser guardado, deve ser respeitado, deve ser cuidado da melhor maneira possível. Nós não podemos nos esquecer disso também. Seja livre dos modismos. Olha só, gente. Desde que eu era adolescente, né? Já faz um tempinho agora, mas eu ainda lembro. Desde que eu era adolescente, já surgiam muitas modinhas, né? Na minha época de escola, já teve a modinha da pulseira, já teve... Gente, de tanta coisa. E eu sei que na época de vocês já também deve ter tido várias. Mas não é porque tá na moda que a gente precisa fazer ou precisa ir atrás, né? Às vezes a gente quer se encaixar, a gente quer estar em um grupinho, ou se a gente não usar, a gente é o estranho. Mas, gente, acredite, ser diferente é bom. Ser diferente é bom, tenha personalidade, seja livre disso. A única pessoa que você tem que seguir é Jesus Cristo. Siga a moda dele, que você vai estar salvo, você vai estar no caminho certo, né? Ele já te livrou de estar preso de qualquer coisa, então você não precisa estar preso às modinhas para ter amizade. Você precisa ser você, né? E ser você sendo testemunho de Jesus aqui na Terra. E assim você vai glorificar a Deus da maneira como você é. Para finalizar, eu quero deixar um versículo lá em Filipenses, capítulo 4. Deixa eu abrir aqui. Filipenses 4, no versículo 8, que fala assim, ó. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Ponham em prática tudo o que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram de mim. E o Deus da paz esteja com vocês. Então, assim, esse versículo, ele se aplica a tudo na nossa vida, né? Então, tudo que for santo, tudo que for amável, tudo que for puro, nisso pensai. E não só pensai, mas pratiquem todas as coisas que aprenderam, né? Paulo vai falar isso aqui, pratiquem. Então, assim, vamos praticar isso também na nossa maneira de nos vestirmos, né? Não só na maneira de nós pensarmos. A Bíblia, ela é prática, né? O Evangelho, ele é prático, ele é para ser vivido. Então, viva isso com a intensidade que você puder, tá bom? Eu vou ficando por aqui hoje. Agradeço demais você ter participado dessa aula. Não esqueça de enviar para os seus colegas. A aula fica gravada aqui se você quiser assistir novamente. Vamos fazer uma oração para encerrar? Feche seus olhos aí.
Senhor, meu Deus e meu Pai, eu quero louvar ao Senhor, eu quero te agradecer, Pai, pela vida de cada adolescente que está aqui, Senhor. Abençoa, Senhor, cada adolescente que está assistindo essas aulas, abençoe a sua família, Senhor. Nos auxilie, Senhor, a permanecer no seu evangelho, a permanecer na sua graça, todos os dias da nossa vida, Senhor. Nos direciona, molda o nosso coração, muda a nossa visão. Espírito Santo, nos transforma a cada dia para sermos mais santos, estarmos mais próximos de Ti. É isso que te pedimos e te agradecemos no nome santo de Jesus. Que Deus abençoe o seu dia. Muito obrigada. Beijo.